E aí, galera, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ó, nosso amigo Marcelo tá chegando, seja bem-vindo. Eu achei que você não vinha, pô, acabei de falar que você não vinha. Que bênção, seja bem-vindo à nossa aula. Bom, então nós vamos começar, nós estamos com a história da igreja, não vou fugir. A primeira matéria do nosso curso de Teologia vai ser a história da igreja. E é importante a gente dar essa pincelada no que a gente está iniciando, certo? Para quem já sabe, esse ano vai ter certificado, vai ter chamada, começa a contar tudo a partir do dia 3 de março. Eu vou passar um pré-agendamento do ano, porque nós vamos ter 15 dias de folga, eu mereço, né? Nós vamos ter 15 dias de folga em julho. Estou falando isso, gente, só não vou dar data agora, porque eu vou entrar de férias no meu trabalho, promessas, daqui em 15 dias de julho, né? Então eu quero conciliar essas férias do meu trabalho com as férias daqui, mas é em julho, tá? E 15 dias no fim do ano, em dezembro, e a gente volta normal. No mês de abril, a gente vai ter que ver direitinho, porque o mês de abril é feriado o mês todo, e o feriado emenda. A primeira semana o feriado é na sexta, a segunda semana não tem feriado, a terceira semana é o feriado na quarta e sexta, na terceira semana não tem feriado, e na quarta semana o feriado é na segunda-feira. Então a gente vai ter que reajustar para a gente não perder muita matéria. Porque para a gente poder dar certificado, a gente vai ter que cumprir um certo número de horas para cada matéria. Eu não posso simplesmente vir aqui, resumir, dar uma síntese para vocês e fazer. Não, até porque o objetivo aqui não é ganhar certificado. O objetivo é que vocês aprendam a falar. Nós não vamos entrar em questões eclesiásticas doutrinárias, porque cada igreja tem a sua metodologia, tem a sua liturgia, tem a sua doutrina. Nós vamos entrar em questões bíblicas, totalmente bíblicas, tá? Não vamos aqui defender ideologias e nem defender as nossas teses. Eu não estou aqui para defender tese, eu estou aqui para explicar a Bíblia, nua e crua. E já quero começar dizendo para vocês que a Bíblia, ela não é um livro de romance. Não tem como eu estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, querer conhecer a Deus, querer conhecer o Filho, querer na Trindade e achar que tudo isso aqui trata-se de romance. Não é um livro de romance. Não é um livro de romance onde tudo tem um final feliz. Não é um livro de romance onde todo mundo sofre no começo, né? Tem uma linda história de amor, se encontram, aí no desenvolvimento da novela, da história, do filme, passa por todos os tipos de adversidade e no final tem um final feliz. Porque por não se tratar de um romance, nem todos terão um final feliz. E nem todos os começos e encontros serão bonitos. Uma coisa é certa, que todo o processo vai ser complicado, porque faz parte da vida. Mas, gente, existe alguma maneira da gente não conquistar uma vitória se a gente não passar por uma luta? Alguém consegue assumir, sentar, subir no pódio, sem antes ter enfrentado um desafio? Isso é a vida. E o mais lindo da Bíblia é que ele não mostra super-heróis, não mostra super-homens e nem super-mulheres. São homens comuns, como eu e você, que passam pelas mesmas coisas, às vezes coisas muito piores do que eu e você, e ainda assim venceram. E muitos deles venceram perdendo. E o que nós temos dificuldade de viver, de entender hoje, de desfrutar, é que a gente está vivendo num mundo de Bob, onde a gente acha que viver o Evangelho, que viver Cristo, que viver em vitória, que ser mais do que vencedor, é viver vencendo o tempo inteiro. E a gente não admite as derrotas da nossa vida. E muitas vezes as derrotas são as maiores vitórias que a gente pode ter na nossa vida. Porque nós aprendemos muito mais quando perdemos do que quando ganhamos. Nós amadurecemos quando? Quando conquistamos? Não. Geralmente quando a gente conquista a gente se soberbece. Ah, porque eu fiz tudo certo. Ah, porque estava tudo legal. Ah, porque olha, eu sou um cara, eu sou a mina, né? Esse cara sou eu. Geralmente é assim. Mas quando a gente perde, aí parece que a chavinha da mente da gente muda. E a gente começa a ver, não, eu tenho que ver os meus conceitos, rever os meus conceitos, rever os meus passos. Gente sábia, né? Gente inteligente, não vou nem falar sábia, gente inteligente. Rever meus passos porque eu não quero cair no mesmo erro. O problema
é que quando a gente vai estudar a Bíblia, do jeito que ela é, porque se tem uma coisa que a Bíblia é completa. E ela é autoexplicativa. Ela se explica. As respostas estão nela. Você não precisa buscar em livros. Os livros são ótimos, porque os livros são visões de pessoas que passaram tempos, horas, dias, dedicaram-se em oração, em jejum, em busca, para trazer de uma forma mais completa para nós aquilo que talvez só lendo a gente não entende. Então, quem quer ser um exímio teólogo, um exímio conhecedor da palavra, tem que criar uma disciplina chamada leitura. E não é só ler a Bíblia, principalmente a Bíblia. Mas se eu não estudar a história, o conceito, a cultura, as visões, eu nunca vou ter uma visão real do que realmente a Bíblia quer dizer. O meu conhecimento vai ser sempre pragmático e limitado. Eu só vou entender aquilo que o Espírito me revelou naquela hora, mas eu não vou ter entendimento completo do que o autor está querendo me dizer. Porque eu só vou entender o que o autor está querendo me dizer se eu entender o contexto histórico, a cultura, para quem ele estava falando, por quê. Então é muitas coisas que envolvem. Então não basta só ler de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que já leu a Bíblia. Eu já li a Bíblia já perdi as contas mais de 5 vezes com certeza, de Gênesis a Apocalipse. Isso não me torna uma expert na Bíblia. Ao contrário, eu nunca cresci tanto nos últimos 5, 6 anos do que eu cresci minha vida inteira lendo Bíblia. Porque eu leio Bíblia desde que eu me entendo por gente. E quando eu sempre brinco, enquanto as crianças ouviam história de Branca de Neve, do Walt Disney, né? Do Rei Leão, eu ouvi história de Jacó, de José, de Abraão. Era essas histórias que eu ouvia para dormir. Então assim, mas a revelação da palavra, no Evangelho de João 16, assim, que quando Jesus está orientando os seus discípulos, ele está dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, que é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo venha, eu tenho que ir. E o Espírito, porque existem coisas que eu estou falando para vocês agora, e que vocês não vão entender, e não estão entendendo. Mas quando ele vir, eu não lembro o verso, mas está em João 16, acho que é o 15, vê lá entre 11 e 15, que diz assim, quando ele vir, ele conduzirá a toda a verdade. Ou seja, ele está dizendo que o Espírito Santo vai nos levar a revelar tudo o que a palavra, que é Cristo, nos diz. Então, através do Espírito, nós vamos ter um entendimento real da palavra. Ah, mas é só espiritual? Porque, e é onde a gente vai começar, muita gente fala, para que estudar teologia? Teologia não tem intenção episcopal. Episcopal é quem tem chamado ou vocação aos 5 ministérios. Não existem outros ministérios, só existem 5 ministérios bíblicos. Você sabe quais são? Profeta, pastor, evangelista, mestre e apóstolo. E o apóstolo nada mais é do que plantador missionário de igreja. Ok? Fora isso, não existe ministério. Ah, ministério de louvor não é um ministério. É uma unidade de pessoas que se reúnem para exercer, para usar uma ferramenta para que o ministério seja desenvolvido. Então, dentro do ministério de louvor vai ter profeta, dentro do ministério de louvor vai ter pastores, dentro do ministério de louvor vai ter missionários, dentro do ministério de louvor vai ter apóstolos, ou dentro do ministério de louvor vai ter discípulos. Nem todos são chamados ao ministério. Quer dizer que a teologia então é só para quem aumentou esse episcopado? Não. A teologia é para quem quer viver uma vida cristã correta. A teologia é para quem quer conhecer o autor. A teologia é para quem quer saber como é que eu posso dizer que eu conheço Cristo se eu não me relaciono com Ele. E como é que eu me relaciono? Como é que eu posso dizer que eu conheço alguém? Caminhando com ela. Mas para eu caminhar com ela, eu tenho que saber quem ela é. Como é que eu conheço a Cristo se eu não vejo? Eu só posso conhecer a Cristo através da palavra. E como é que eu falo com Ele? Como é que eu ouço Ele? Eu falo com Ele através da oração. Mas como é que eu ouço Deus? Através da palavra. Então, evangelho é relacionamento. Não é eu falo e ele escuta. Porque a maioria das pessoas acham que é isso, né? Eu vou falar, ele vai me ouvir, claro que ele vai ouvir, ele vai responder, mas muitas vezes ele está respondendo e você não está ouvindo. Ele
está falando e você não quer ouvir, porque não é aquilo que você esperava. Só existe uma maneira de Deus falar conosco, através da palavra. Deus usa profetas como profecias, dons de profecia, tá? Não profetas como o Velho Testamento. Usa, mas toda a profecia tem que ser pautada na palavra. Senão ela não tem fim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando, mas por causa do poder do Espírito Santo. Porque a gente já passou por várias fases da nossa vida. E muitos acreditam, eles interpretam errado aquele texto que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Alguém acha para mim onde está escrito isso, para a gente já começar isso? O que está querendo dizer esse contexto? Quando ele estava falando desse texto, Paulo estava se referindo à letra chamada lei, que era a lei do Velho Testamento, e não a letra do conhecimento da palavra. Ao contrário, quando ele fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, ele alerta, nos últimos dias que virão, nos dias que virão, falsos mestres se levantarão, falsos profetas se levantarão, e quem não conhecer a palavra, facilmente será enganado, até os próprios escolhidos. E ele ainda diz, porque vai ter comissões nos ouvidos. Porque é mais fácil ouvir aquilo que me agrada e achar que está tudo bem, do que ouvir algo, como é que é? 2 Coríntios 3, Paulo está dizendo, e as pessoas usam pela falta do conhecimento bíblico, pela falta do uso da hermenêutica, eles dizem que, não, o conhecimento mata. Ao contrário, para que a unção, porque a palavra, gente, é um ministério. Todo mundo tem um chamado ao ministério da palavra. O ministério da palavra está chamado a um dos dons vocais, né? Porque existem os 5 ministérios, existem os dons ministeriais. E os dons ministeriais são 9. E esses dons ministeriais, que são 9, são divididos em 3 partes. E um deles a gente subdivide em dons vocais. E os dons vocais está ligado ao dom da palavra. Todo mundo tem dom da palavra? Não. É um talento. Mas quer dizer que todo mundo, mesmo quem não tem o dom da palavra, não pode pregar? Claro que deve. Porque se tem uma orientação que Deus disse, foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para ministrar o evangelho, eu não preciso ter o dom da palavra. Eu preciso ter uma vida com Deus. E para ter uma vida com Deus, eu preciso conhecer a palavra. Então a teologia não é só para quem prega. A teologia é para quem quer viver Cristo. Agora, se você tem chamado episcopal, se você tem chamado a um dos 5 ministérios, profético, pastoral, implantador de igreja, evangelista, mestre, se você não estuda teologia, você é um obreiro despreparado, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque como é que eu posso falar do que eu não conheço? E Paulo também, Paulo não é pastor Timóteo que diz: procura apresentar-te a Deus. Paulo diz a Timóteo, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que saiba manusear o quê? Não é saber decorar o texto, porque eu conheço gente que sabe decorar a Bíblia inteira, mas não vive metade dela. Não é saber decorar versículo, é muito lindo, eu acho admirável. O pastor Júlio, pai da pastora Sandra, ele fala assim, eu fico besta, porque, mas não tenho esse dom. Mas em compensação, se você falar tal coisa, isso eu sei que está escrito, não me lembra onde, mas eu sei que está escrito, eu já li. E então, porque você não tem obrigação de saber ela decorada, mas a Bíblia diz que a gente tem que ter o quê? Guarde a palavra no teu coração, medita nela dia e noite, para que quando chegar aquele tempo você não se desliga, porque virão dias difíceis. Nós seremos julgados pela palavra. Então é importantíssima a teologia, não é uma coisa desnecessária, ao contrário, ela traz vida e vida com Deus, ok? Então essa é uma das importâncias da teologia. Para quem exerce, para quem vai exercer ministério, gente,
É a mesma coisa, você tem uma vocação para medicina, o que você tem que fazer? E muito, né? Senão você vai ficar só na vocação, mas não vai nunca exercer aquilo que você foi vocacionado para si. Quando Deus chama alguém, esse é o maior erro da nossa geração. Quando Deus chama alguém, Ele chama alguém e Ele fala assim: eu te levantei para tal ministério. Deus está te dando a chance, se prepare. Quando Ele nos chama, não é assim, vou te colocar. Não, eu te chamei para isso. Começa a se preparar. Quem tarda as promessas de Deus na nossa vida? Porque a gente acha que cabe a Deus. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, tendo entendido isso, é bom você saber que eu vou passar depois a grade curricular, nós vamos entrar em teologia sistemática, mas a primeira matéria que eu quero adentrar já é desmistificando esse romantismo que muitos seminários teológicos não falam somente de uma forma rasa, mas eu quero rasgar o verbo mesmo a respeito desse conteúdo. Vocês já ouviram alguém dizer assim: poxa, eu não vou estudar teologia porque aquele camarada estudou teologia e se desviou? Vocês já ouviram falar? Não, a pessoa começa a estudar teologia, a pessoa se afasta da igreja. O irmão nunca ouviu, bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas você já, né? Você já também, né? Eu já também. Pastora Sandra já, né? Pois é. Por quê? Porque a gente foi criado num mundo místico ou num mundo onde as coisas sobrenaturais acontecem, são reais, mas que não tem base. E quando nós somos confrontados com a base bíblica, a gente prefere acreditar naquilo que nos foi contado, porque é mais legal. Quem não gosta de conto de fada? Se alguém falar assim: não, olha, você vai viver algo extraordinário, uma coisa assim surreal, você vai fazer o quê? Você vai abraçar aquilo como uma verdade, não vai? Não céticos como eu sou cética na vida, eu sou cética na vida, então não é. Mas a maioria das pessoas não, a maioria das pessoas não queria abraçar o quê? Por que antigamente se dizia que o evangelho é pra gente carente, pobre e inculta? Porque acredita em tudo. Aí eles acham que o evangelho é uma ilusão, é uma falsa promessa. E é verdade, pessoal. Porque o evangelho é transformação de vida. Não é uma vida sem dificuldade, não é uma vida sem problema. Mas muitos evangelhos pregados são os evangelhos de facilidades. Vem que sua vida vai mudar. Vem que você vai enriquecer. Vem que tudo vai ser transformado na sua vida. E aí, quando estas coisas não acontecem, o que as pessoas acontecem? Que não tem base bíblica, elas se frustram. E aí, quando você vem com uma verdade, não, o evangelho não é isso. O evangelho é boa nova. E sabe qual é a boa nova? Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, mas o Filho de Deus veio como homem, viveu como homem, sofreu as nossas dores, padeceu, tomou a nossa culpa sobre si, foi morto e pelo sangue do inocente nós somos redimidos. E de mortos, por causa da morte dele, nós tivemos vida. Essa é a verdade do evangelho. A verdade do evangelho não é que eu vou viver uma vida sem problema. A verdade do evangelho é que, embora eu tenha problemas, eu tenho um futuro reservado de glória com ele. Mas muito que se fala aí não é isso. Então, quando você vem falar, a verdade é um confronto. E essa questão teológica, que é uma das matérias que mais confrontam, uma das matérias que mais confrontam essa ideologia cristã, é o tema e é a grade primeira da nossa matéria. A primeira consideração já vou começar rasgando. História da igreja. Nós já falamos que na aula anterior existe um período interbíblico de 4 páginas em branco que a gente coloca no telefone, rascunho. Antigamente os jovens trocavam um bilhetinho para namorada, aquelas coisinhas, né? Você vai e fala por irmão, não tem papel, você vai lá e marca nesse espaço branco da Bíblia, né? Ou na capa.
E esse período interbíblico foram os 400 anos que Deus não falou com o homem. Eu já disse na aula anterior que nesses 400 anos, todo mundo já ouviu falar, em meados de 300 a.C., se levantou um homem que morreu jovem, teve 7 mulheres, mas não teve nenhum herdeiro, chamado Alexandre o Grande Conquistador. E tudo que eu falar aqui de história da igreja não só está narrado na Bíblia, quanto os anais da história. Você vai procurar na Wikipédia, em qualquer contexto histórico, vai bater. O que acontece? Então Alexandre o Grande se levantou e ele era um grego. Ele era uma influência grega muito forte, falava grego. E ele era um grande conquistador, dominador, um homem inteligente. Ele tinha muita influência na Pérsia. E os persas, ele tinha uma ideologia de assim, eu não vou subjugar. Eu vou conquistar, trazer para perto e fazer com que ele me sirva, com que ele me seja útil. Eu vou contando a história, eu quero que vocês prestem bem atenção para ver se alguma coisa é diferente do que a gente vive hoje. Então, eu não vou me sujeitar à ideologia dele, não vou impor a minha. Vamos dizer que a gente vai viver assim de boa, tranquilo. Eu sigo as minhas regras, você segue suas leis, porque o mundo é relativo, não é? Tudo depende do ponto de vista. Mas eu estou conquistando, então vocês têm que me pagar impostos, vocês têm que trabalhar para mim. Qual é o objetivo? Conquistar. E Alexandre o Grande conquistou o mundo praticamente, porque naquela época, gente, era aquela região da Ásia, era aquela região de Istambul, era aquela região de Roma, aquela região todinha perto da África que tinha a maior contexto histórico que é ainda até hoje, a maior riqueza que tinha. Então o que acontece? Ele conquista e ele faz, e ele ia conquistando povos e mais povos, e ele não matava, não subjugava, ele dominava, ele trazia para perto, e ele conquistou assim muitas coisas. Morreu cedo, em meados de 323 a.C. Quando ele morre, é que se levanta um grande império. Vocês sabem qual é? Império de Roma. Por causa da influência de Alexandre o Grande, sabe o inglês, que hoje, agora até o mandarim que tentou vingar, mas nem o mandarim conseguiu sobrepor o inglês é a língua universal hoje, não é? Naquela época, por causa de Alexandre o Grande, que conquistava muitas terras, ele, por ser grego, a língua grega, muitos dialetos de cidadãos, até o aramaico, por exemplo, ele acabou sendo quase que apagado. Porque a língua que ficou ali para todo mundo foi a língua grega. Tanto que numa das traduções bíblicas, depois do latim, foi traduzida por 70, diz a lenda, tá? Diz a lenda. A gente vai estudar mais a fundo isso em bibliologia. Que foram chamados 72 bispos judeus, e eles foram traduzindo os escritos, as narrativas do Antigo Testamento, do Velho Testamento e Novo Testamento, dos Evangelhos, e eles foram traduzindo. E ao traduzir, eles traduziram 72, traduziram separadamente. Quando eles se juntaram, as traduções eram idênticas, iguais. E eles falaram assim, isso só pode ser por obra do Espírito Santo. E é a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego, do original grego, porque era a língua universal da época. E uma das coisas que o grande influenciador Alexandre o Grande fez foi implantar o helenismo. Vocês sabem o que é helenismo? O helenismo é um conjunto de padrões, de cultura, de ideias, de práticas e crenças gregas. Isso significa culto a outros deuses. Isso significa culto à estética. Culto à boa aparência. Ficou claro que é helenismo de uma forma simples? O que é o helenismo? O que é o helenismo? É uma cultura grega onde implanta que é a inteligência. É um dos maiores dons que você pode ter. Quem são até hoje um dos grandes homens, tanto da história de Olimpíadas? Quem que implantou as Olimpíadas? Os gregos. Os maiores deuses, Zeus, Osíris, de onde vem essa ideologia? O grande Deus Sol, Deus Mar, Poseidon. Os gregos.
Porque eles tinham essa coisa, sabe? Linda, a arquitetura, a beleza, a estética. Os gregos sempre gostou da boa aparência, sempre gostou do corpo, sempre gostou de tudo isso. É uma cultura. Quando alguém falar para você sobre a cultura helenística, ele está falando dessa cultura helenística, exatamente isso. A da boa aparência, da boa presença, do bom dialeto, do bom linguajar, do bom relacionamento. É a unificação. E sobretudo o que o helenismo queria? A unificação dos povos. Uma única cultura, uma única crença, uma única língua. Isso é o helenismo. Quando o Império de Roma, Alexandre o Grande morre, o Império de Roma ele se levanta com poder. E quando ele se levanta com poder, o Império de Roma ele é não só muito organizado, como ele é muito prático. Então o que ele tinha que desenvolver entre as pessoas? A pavimentação de ruas e cidades. Ele tinha que facilitar o acesso. Como é que eu vou conquistar a cidade vizinha se eu tiver dificuldade para chegar até lá? Então eles investiram muito em pavimentações de estradas. Não só isso, como eles investiram também na segurança. Porque à medida que eles iam colocando soldados de Roma, à medida que eles iam colocando homens durante a cidade de Roma, eles iam impondo o quê? Ó, a gente manda. Vocês devem se reportar a mim. O mar Mediterrâneo, por exemplo, ele é chamado de um grande mar, o mar deles. Porque eles começavam a comercializar. Então, para que Roma crescesse e se desenvolvesse como eles queriam, eles tinham que estreitar as relações entre as cidades, facilitar o acesso entre os outros povos, unificar a língua e o comércio tinha que ser facilitado. Então foram nisso que eles investiram. Mas tudo isso tinha um grande arquiteto por trás. Alguém sabe dizer quem é o nome? Deus. Porque embora Deus ainda não falasse com o povo, Deus estava preparando o caminho para quem? Para o Messias que viria. Como é que um grupinho mirrado de pessoas iria evangelizar o mundo com tanta dificuldade de trajeto entre lugares, com dificuldade em acessibilidade a outros lugares? Então, enquanto o diabo achava que estava conquistando território, enquanto o diabo achava que estava ganhando território, Deus estava usando tudo para preparar a vinda do Messias e preparar o caminho do Messias. E aí Jesus nasce. E historicamente isso é chamado de a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, não sei se assim, a plenitude dos tempos é quando Jesus nasce. Porque Jesus nasce de uma virgem. E aí já vem rompendo com todo o pragmatismo da história. E aí eu não vou falar sobre isso, porque eu não vou entrar em cristologia. Estou falando sobre a história. História da igreja. Então Jesus vem, nasce, você sabe, aos 12 anos ele vai lá, mas ele fica, começa o ministério aos 30, aos 33 anos aproximadamente ele morre. Quando Jesus morre, e ele chama os 12, depois vem os 70, e aí é onde até então não existe igreja, gente. Existiam os templos, a religião era judaica, Jesus era judeu. Da onde nasce o cristianismo? Cristo. Do judaísmo. Jesus era? Judeu. Qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu. Então ele vem, porque o judaísmo vem justamente da religião do quê? Do Pentateuco, do Velho Testamento. O judaísmo é isso, é o Velho Testamento. Jesus vem e o cristianismo nasce do judaísmo. Porque Jesus era judeu. Então ele começa a sua pregação. E a pregação de Jesus é completamente oposta ao que as pessoas da época impõem. E é aí que a gente começa a grande história da igreja. E aí a gente vê que por causa como é que começa o evangelho? Aonde começa o evangelho? Em Jerusalém, certo? Jesus estava ali, ok? Jesus morre, ele não vive só em Jerusalém, mas ele prega em Jerusalém, Judeia. Mas aonde ficam os discípulos mais centralizados para pregar o evangelho? Em Jerusalém. Tanto que ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. E até então a visão dos 12, um grupinho mirradinho de pessoas. A visão dos 12 achava que Cristo veio, que Deus enviou o Messias apenas para o seu grupo seleto de pessoas, judeus.
pregavam para eles, entre os judeus. Até então a igreja era perseguida? Era, claro que era perseguida. Mas não pense você que o maior auge da perseguição foi quando era Jesus, porque o Império de Roma não se interferia. A perseguição da igreja não deu início por causa de Roma, por causa dos vizinhos. A primeira perseguição da igreja nasceu dentro da igreja. A primeira perseguição que a igreja de Cristo enfrentou foi a igreja chamada farisaísmo. Foram os fariseus. Paulo era um grande fariseu. Ele defendia unhas e dentes aquilo que ele acreditava. E para os fariseus, para os judeus não convertidos ao cristianismo, o cristianismo, que não era chamado de cristianismo, era chamado de o caminho. Todas as vezes que se referiam aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus, não falava aos cristãos, que cristãos na verdade são pequenos cristos. Não se referia a eles como cristãos. Cristão é mais moderno do que vocês imaginam, a gente vai chegar lá. A igreja de Jesus Cristo era chamada de o caminho. Por quê? Porque ele, quando ele se anunciava, ele falava, porque existem dois caminhos, um que conduz à salvação e o outro que conduz à perdição. O que conduz à perdição é largo e muitos caminham por ele, mas o que conduz à vida eterna é estreito e poucos são os que vão por ele. E aí ele vem assim, mas eu sou o... Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o caminho que Jesus vem pregar não é uma religião. O caminho que ele vem pregar, só tem um jeito de vocês terem acesso a Deus, através de mim. O caminho não é religião, o caminho não é os ritos que vocês fazem nos templos, o caminho não é o sacrifício do cordeiro, o caminho não é os cultos que vocês oferecem, o caminho não é o incensário, o caminho não é nada disso, o caminho sou eu, é o meu sangue, e é somente através de mim. E aí, mas como assim, através dele? E aí ele vem falando assim, sede meus imitadores. Isso é discípulo. Vinde e fazei discípulos. O que é fazer discípulo? O que é ser discípulo? Ser igual. Jesus não falou assim, vem e me segue para fazer as mesmas coisas que eu fiz. Não. Seja a mesma coisa que eu fui. Coisa não, né? Pessoa. Seja a mesma pessoa que eu fui. Seguir Jesus não é seguir os passos de Jesus. Seguir Jesus é caminhar nos passos. Não é simplesmente, Jesus tá, ok. Vou dar um exemplo bem besta, bem banal para nós agora, tá? Não vou, não fumo, não bebo, não me prostituo, não roubo. E bacana, hein? Isso é moral. Não tem nada a ver com o evangelho. Eu respeito o pai, respeito a mãe, que isso é raro hoje em dia. Mas isso é moral, não tem nada a ver com o evangelho. Eu não tiro vantagem de nada, eu me comporto bem, eu respeito as pessoas, eu trato com decência os mais velhos, eu cuido das crianças, e papapá. E daí? Isso não tem nada a ver com o evangelho, é moral. O que é ser, no agora já moderno, o que é ser cristão? O que é ser seguidor do caminho? O que é viver o caminho? É ver o que Jesus viu com os olhos de Jesus. Ouvir o que Jesus ouviu com os ouvidos de Jesus. É falar o que Jesus falou com a boca de Jesus. É trilhar os passos que Jesus trilhou, mas não os seus, os passos dele. Ser cristão não tem nada a ver com a nossa vida que levamos cotidiana, a nossa rotina. Ser cristão não tem a ver com o que eu faço, ser cristão tem a ver com quem eu sou. E é isso que ele vem dizendo. E os pais da fé, existem diferenças que a gente vai estudar nessa mesma matéria, dos pais da fé e dos pais apostólicos. Os pais da fé são os pais da igreja. E não necessariamente todos os pais da igreja são os pais apostólicos. E a gente vai estudar isso na história da igreja. Então Jesus vem e prega o
Caminho. E os seguidores do Caminho começam a se divulgar. Como que era o evangelho? Pregar. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha, as cartas demoravam dias para chegar. Era assim, eu vou escrever, aí alguém vai pegar essa carta e vai levar. E às vezes podia demorar dias. Não tinha, hoje, Telegram, não tinha nada disso, essa modernidade que a gente tem hoje. Era olho no olho. E aí eu pergunto uma coisa para você, como é que um grupinho de pessoas levou o evangelho para os confins da terra? E como que era o discipulado? Aí, não, na boa, comentário entre nós aqui, que Satanás não é que Satanás mesmo. A gente tem tudo hoje. WhatsApp, internet, Telegram. Até carta, se quiser escrever, a gente escreve carta para a vizinhança aqui. A pastora Sandra tem isso, e a gente vai publicar carta para todo mundo aqui na vizinhança, dizendo que ele é amado, que ele é querido, que Jesus o ama, que ele pode contar com a gente, que aqui tem uma casa de oração, que tem gente que ora, que se ele precisar, nós estamos aqui. A gente tem todos esses subterfúgios, todas essas estratégias. Quanto a gente avançou em comparação, não estou falando de verdade de vida, mas não só a verdade de vida. Quanto o evangelho avançou como evangelho, perto desse grupinho de 12, fechado. Se tornou 70, depois 120. E eles não tinham os recursos que a gente tem. Discipulado. Mas não é esse discipulado, você tem que ir lá, esse discipulado que o homem criou, não tem nada dele. Você vai na esquina, você tem que pedir para o seu discipulador, você vai comprar um carro, não, deixa eu ver qual que é a opinião do meu discipulador. Não, isso é babaquice, gente. Isso é influência romana, não tem nada a ver. Não é o seu líder, não é o seu discipulador que vai te conduzir ao céu ou ao inferno, não é ele que vai dizer para você, ele é tão homem quanto você é tão carente quanto você. É o Espírito Santo que habita em você. Não menospreze pessoas que Deus levantou para te ajudar e te auxiliar na caminhada, mas as decisões não tem que partir de outro, tem que partir de você. E aí o que acontece? Qual era o melhor discipulado que existia naquela época? Testemunho de vida. Sabe como é que a igreja cresceu? Vocês acham que isso foi grande? Nossa, o apóstolo Paulo implantou várias igrejas, beleza? Os discípulos de Jesus, os apóstolos da igreja, eles implantaram várias igrejas, sim. Mas quem trazia o povo, quem fez com que essas igrejas fossem possíveis, não foram os apóstolos. Pode pegar a história. Não foi Paulo, não foi Pedro. Aliás, Pedro, em Atos 11, verso 4 e 15, estava reunido com um grupinho fechado, porque eles achavam que Jesus era só para eles, né? Aí ele fala, não vou pregar, e ele tem uma visão. Nessa visão ele vê um lençol. Vocês já leram isso? Nesse lençol ele vê um monte de comida impura. E aí Jesus fala, come. Papai fala, come. E ele fala, não vou comer. Isso é impuro. E aí ele fala assim, como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? E aí Pedro então entende neste momento que Pedro tem a revelação através do Espírito Santo, que salvação, o evangelho não se tratava do grupinho fechado, que quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, não estava falando de judeu, estava falando de todos. E é onde Pedro tem um start na vida dele. E ele começa, então eu vou lá, ele vai lá e prega para o italiano. E aí é onde começa, muita gente se converte, derrama o Espírito Santo, um começa a falar em outras línguas. E sabe como que eram as línguas? Não era essa língua de estranho que a gente falou hoje, não. É tipo assim, o Ricardo é americano, a pastora Sandra é francesa, você é japonês, o Ed é africano e a Rê é argentina. Ele começa a falar argentino, ela começa a falar japonês, a francesa começa a falar americano, o americano começa a falar francês. E o francês não sabia que estava falando americano, mas o americano sabia o que o francês estava falando.
Eles começaram a se comunicar sem saber o que eu não sabia o que estava falando, mas o outro sabia o que estava falando. Percebe? Ação do Espírito Santo. Porque foi uma maneira de Deus mostrar para aquele povo de uma forma real e palpável que o mundo sobrenatural existe. Mesmo eles tendo vindo grandes milagres, gente, aí eu te pergunto, e os curandeiros da época também não realizavam milagres? E os mágicos da época também não acertavam provisões? Qual era a diferença das pessoas do caminho com os magos, os astrólogos, os astrônomos? Eles também acertavam. Tanto que quando Paulo vai pregar numa cidade que eu não me lembro o nome agora, e uma mulher que era adivinha, que ela trazia muitos recursos financeiros para a cidade dela, ela fala: escutem este homem, Paulo e Silas, né? Escutem este homem, porque este homem é um homem de Deus. O próprio cão falando na vida daquela mulher que ele era um homem de Deus. Qual era o objetivo dela? Alguém? Credibilidade para ela, né? Está vendo que Paulo e Silas estão trazendo mensagem de Deus, está fazendo transformação, é afamado, ela também era, ela vai queimar o cara? Não, porque ela não era burra, ela era inteligente. Então o diabo não é burro, burro é a gente, que tem potência na mão. Em vez de usar a potência que a gente tem, a gente quer matar a potência que a gente tem. Ela não, o diabo é astuto. O diabo, eu vou pegar tudo isso e vou trazer para perto de mim. Mas graças a Deus, Paulo tinha o Espírito Santo, e ele faz o quê? Ele repreende, ele expulsa, e aquela mulher é livre. E quando aquela mulher é livre, a cidade se revolta. Os grandes homens afamados que ganhavam dinheiro com aquela mulher ficaram: e agora a gente vai viver do quê? Vai ganhar o quê? Como é que vai rolar o negócio? Vamos prender esse camarada aí. Ele acabou com a gente. Então, o que diferenciava as pessoas do caminho para aquelas pessoas? Testemunho de vida. É que a gente tem uma visão errada. A gente acha que testemunho de vida é assim: eu sou paralítica, mas não deixo de ser. É um lindo milagre. É um lindo milagre. Mas não é testemunho de vida. Eu estava pobre e agora eu sou rico. Oh, glória, eu também estou doida para esse milagre. É um lindo milagre, mas não é um testemunho de vida. Porque não se trata do que eu consigo, do que eu conquisto. E era essa a diferença das pessoas que seguiam o caminho. E aqueles homens olhavam para as pessoas que seguiam o caminho e falavam: meu, que doideira é essa? A igreja era perseguida, nessa época era, mas era uma perseguição tranquila, como a gente vive hoje. Era uma perseguição mais centralizada, não era uma perseguição difundida, porque Roma não se interferia, a igreja se interferia. A igreja falava: não, isso é uma heresia, esses caras estão pregando uma heresia, porque eles achavam que era só aquilo que eles, o judaísmo, que era a verdadeira fé de Deus, que era a religião de Deus. Não acreditavam no cristianismo que Jesus falava. Ele era um grande homem, mas não era o filho de Deus. E várias, a gente vai falar sobre isso, várias linhas se levantaram. Os arianos levantaram, os marcianos levantaram. Olha, gente, seminário não fala sobre essas coisas não, mas nós vamos falar. Porque a história da igreja é uma linda história, mas ela também tem um lado negro, que Deus não deixou se ocultar, para que nós aprendêssemos com ele. Muita gente idolatra a igreja primitiva, mas aí eu perguntaria: ok, porque Deus deixou a igreja primitiva para a gente como exemplo, mas qual igreja primitiva? Nós estamos em que século? Qual? 21. Era o primeiro século. Temos diferença de 20 séculos. Quantas igrejas existiram em 20 séculos? Quantos tipos de igreja existiram em 20 séculos?
para que hoje nós nos tornássemos esse tipo de igreja. Quantas mudanças, influências e evoluções existiu na verdadeira igreja de Cristo do primeiro século? Eles começam a difundir o evangelho, pregam. Um grande difusor também vem Paulo, né? Paulo, que não teve seu nome mudado. O nome de Paulo era Paulo, só que um nome era romano, o outro nome era judeu e o outro nome era hebreu. Não houve mudanças de nome. Não houve, porque tem gente que fala assim, me mudou Deus o nome dele, porque não houve transformação nenhuma. A transformação foi no caráter, não foi no nome. Era Paulo de Tarso, Saulo e Saul, o nome hebraico dele. Então não houve mudança de nome, era o mesmo nome, tá? Ele foi um grande difusor, foi ele que levou, a gente costuma dizer que é graças a Paulo que a gente está aqui, porque foi ele que acreditou no evangelho para os gentios. E foi ele que saiu mesmo, falou, não, eu entendo, eu fui chamado na estrada de Damasco, ele se revelou a mim para anunciar o evangelho a todo mundo é todo mundo. Os confins da terra e confins da terra. E aí nós vamos embora, certo? E aí entra agora o primeiro período de grande perseguição. Quando, eu anotei aqui, o primeiro século, entre 10 e o ano 10 depois de Cristo, mais precisamente no ano 54 depois de Cristo, Jesus já morto, ok? Nessa época Tiago morre, nessa época Estevão morre, aliás Paulo esteve presente na morte de Estevão, e foi nesse período da primeira perseguição da igreja que esses homens morrem. Se levanta um grande imperador chamado Nero. Vocês já ouviram, porque a gente gosta, quando a gente vai ensinar e falar sobre a história da igreja, a gente só conta essa. A gente só gosta de contar essa e a de Constantino. A gente não gosta de contar a história toda. Mas a gente tem que entender a história toda. Porque hoje a igreja comete os mesmos erros que ela cometeu lá atrás. O que vem Nero? A perseguição ainda era centralizada. A perseguição não era difundida por todo o império. Era mais em Jerusalém e Judeia, que era mais onde os discípulos estavam. Então Roma não se interferia. A igreja ia lá e falava, eles estão indo contra o império. Aí eles iam lá e tomavam alguma atitude. Fora isso, eles ficavam de boa. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Mas ainda assim, eles não tinham aquela liberdade para levar o evangelho, por causa dos fariseus. Eles eram perseguidos pela igreja. Vem em 54, levanta um grande imperador de Roma chamado Nero. Esse homem era endemoniado, considerado por alguns teólogos como um dos vários anticristos que existem em todas as eras. Nós estamos no século XXI e para cada século teve até alguns séculos que os teólogos dizem que existiram 2 anticristos, né? Enfim, são representações e figuras de anticristos. Quem são os anticristos? Que se opõem à verdade do evangelho, mas tem poder, autoridade e domínio para exercer. Nero era um homem desse. Eu já falei que ele matou filho, matou parente, matou todo mundo por causa de poder. E chegou uma época que... Mas ele fez coisas boas também. Porque no começo do seu império, ele começou a conquistar o povo com grandes investidas territoriais. E aí ele ganhou o amor do povo. Nessa daí, ele já virou o cabeção, já virou a cabeça, já tal. E aí ele começou... Há 2 linhas que dizem assim. Uma linha teológica diz que foi o próprio Nero que botou fogo em Roma. Só que quando ele botou fogo em Roma, todas as regiões que eram moradias de cristãos foram protegidas, não foram queimadas. Então o Nero, como era um cara inteligente, ele falou, foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Porque eles eram os únicos que estavam ilícitos. Mas, na verdade, a história vai contar que todos os investimentos que Nero colocou sobre as cidades de Roma, os levantamentos de casas, moradias que ele dava para as pessoas e a ajuda que ele dava para as pessoas, na verdade, eram muito mal construídas. Ele não queria gastar muito dinheiro, ele gastava pouco dinheiro, então as estruturas eram precárias, todas as edificações eram precárias, e que automaticamente, mais cedo ou mais tarde, ou ia abaixo ou ia pegar fogo. Então existem essas 2 ideologias, tá? Mas, como o diabo é astuto, e Nero também era inteligente, ele botou a culpa nos cristãos. E aí começou uma grande perseguição contra a igreja. Mas se vocês acham que essa foi a pior, não foi. O que era essa perseguição?
até que ele morre, né? Que ele venha a morrer. Essa perseguição é o seguinte, ou você negava a tua fé, você era proibido de falar do evangelho, ou você era morto, levado nos grandes estádios onde eram feitas as festas, eram comidos por leões, enfim, é onde vem essa grande coisa. Mas aí, gente, quer ver? Houve um incêndio só para intuito de conceito, de conhecimento. Foram 6 dias e 7 noites de fogo. E é onde ele libera um decreto em Roma para que todos os cristãos fossem mortos. Nessa época de Nero é quando Pedro também morre. E aí diz a história que Pedro não se julgou assim digno de ter a morte de cruz, como era comum para o Império Romano a morte de cruz. Era comum para eles. Então ele quis morrer de cruz, de cabeça virada para baixo, em consideração e respeito ao seu mestre Jesus. Em 68 até 81, existe uma relativa paz. Porque Nero ficou tão assim, louco, que o próprio povo forçou ele, oprimiu ele de tal maneira que fez com que ele fugisse de Roma. E quando ele fugiu de Roma, ele tirou a própria vida, ele se suicida. Então há uma falsa paz. Só que se levanta um outro imperador, que é considerado pelos homens, pelos grandes historiadores bíblicos, um dos piores tempos da igreja. Em 81 depois de Cristo assume o Domiciano como Império de Roma. E ele queria trazer de volta a glória de Roma. E para trazer a glória de Roma, ele tinha que massacrar a ideologia cristã que adorava a Deus. Ele queria trazer, porque Roma era uma igreja, era um povo pagão, ele tinha uma cultura pagã, adorava vários deuses. Então vem desde a influência egípcia e tudo mais. Então ele não queria que os judeus, que o evangelho se propagasse. O evangelho, que é mais legal da história da igreja, é que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Domiciano. Tem 2 Ds na história da igreja que foram os piores antes de se levantar. Mas a igreja crescia. Não tinha nada que parasse a igreja. Quanto mais a igreja apertava, mais a igreja crescia. Porque aí, eu não sei, gente, a neurolinguista diz que é a resposta do negativo não. Você quer que a criança faça alguma coisa, diz não para ela. Então, você sabe que hoje a ciência tem que explicar tudo, né? Então, por que a igreja crescia? Porque estavam dizendo não para ela. Então, quanto mais diziam não para a igreja se sentia desafiada a avançar. Então, se o que nos falta é um não, gente, recebam um não hoje para a gente avançar em nome de Jesus. Vamos lá. E aí vem um decreto, é nesse momento em que Domiciano ele levanta, só que Domiciano ele começa a estender a perseguição, já não é só mais em Jerusalém, só na Judéia, já se estende por todo o Império. Só que ele vem um pouquinho mais manso, fala, não vamos matar esse camarada todo mundo, não, vamos, se matar todo mundo também, quem é que vai nos servir, quem é que vai pagar imposto, vamos prender. É nesse momento em que o apóstolo João é exilado. Ele não foi morto. Lembra que Jesus fez uma promessa para ele? Jesus é o arquiteto, cara. Deus está por trás de tudo, quer queira, quer não. Não é porque ele nos usa como marionete, é porque ele já sabe as escolhas que nós vamos fazer. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe do nosso passado, sabe do nosso presente. Ele já sabia que ia acontecer. Ele só declarou, porque ele declara segredos para quem é íntimo dele. Ele só declarou os segredos para os íntimos dele, que ele não teria uma morte assim, ele morreria de velhice. Tanto que morreu na igreja de Éfeso. De velhice. Mas nesse momento de perseguição da igreja, eu não vou matar João, não quero, porque se eu matar João, eu vou ganhar uma briga feia. O cara tinha nome, porque a igreja estava crescendo. Falou, vamos ir lá, vamos levar ele lá para a ilha de Patmos. E lá ele foi levado. Então é nessa época em que os bens eram confiscados. Olha os contextos diferentes. E muitas vezes a gente mistura tudo. Não. Nessa época a igreja era perseguida, mas o nível de mortes diminuiu. Eles eram mais presos e tinham seus bens confiscados. Qual era o interesse do imperador? Poder, domínio, dinheiro. Eu vou usar a sua fé, a sua crença, a sua religião para tirar tudo que você tem. dizer que você está indo contra o império. E assim os meus cofres vão se multiplicando.
E eu botando medo em você, eu boto medo no outro. E você quer que alguém se sujeite a você, bota medo nele. Você não respeita. Sabe aqueles empregos que você tem medo do seu patrão? Se tá até certo que você tem medo de falar pra ele que medo de perder o emprego, você tem medo de falar pra ele que ele tá errado, que você fez um negócio, você tem medo até de responder pra ele. É medo, não é respeito. É diferente de medo e respeito. Então eles queriam respeito, mas não respeito, na verdade, eles queriam domínio. E domínio, há uma diferença. Domínio não impõe respeito. Domínio impõe medo. E aí, não fica por aí. Quando eles veem que ele era um tirano, que ele só pensava nele mesmo, que ele só queria enriquecer, vão tirar ele do trono. As próprias pessoas do palácio não se mudam. Porque o Lapeta ele dá um jeitinho de acabar com os próprios dele. E aí se levanta em 98 depois de Cristo. Levanta um imperador chamado Trajano. Esse imperador, ele lança um decreto de proibição. Não pense você que o evangelho ainda é liberado, porque não é. A gente está não há delírio em nós. A gente está preocupado com a perseguição que a igreja já vive hoje. Uma perseguição velada, mas a gente está preocupado com a perseguição de ser bens confiscados, de ser mostra em praça pública. Não é não? Fala real, não é? Mas e os nossos irmãos? Desde que Jesus veio e trouxe o evangelho, a igreja é perseguida. Nós vamos ver, a história vai mostrar que o que mais decaiu, prejudicou e acabou com a igreja de Cristo não foi a perseguição. A paz. O que mais destruiu a igreja não foi quando a igreja era perseguida, foi quando a igreja deixou de ser. E a história prova isso. E é isso que o pessoal gosta muito de ensinar. Porque a gente vive numa era em que as pessoas querem o quê? Eu só quero uma água, eu quero sombra e uma aguinha fresca. Deitar numa rede no fim de tarde, saber que eu sou salva e está tudo bem. E é por isso que esse lado da história muitas vezes não é divulgado. Trajano se levanta e agora Trajano vem assim, ó, quer saber? A gente está perdendo muito dinheiro pagando soldado para matar crente. A gente não está ganhando nada com isso. Vamos fazer o seguinte? Então não vamos mais perseguir a igreja. Continua proibido o evangelho. Ninguém tem liberdade para pregar o evangelho de Cristo. Mas assim, tem que denunciar. É assim, você vai denunciar, você vai ter que denunciar, ainda tem que provar que aquele camarada está se levantando contra o império. Porque senão eu não vou me meter, vou gastar meu dinheiro. Vocês que são brancos, vocês que se entendam. Porque a preocupação de Trajano era manter os seus cofres com recursos. Nesse momento, então, dá uma aliviada para a igreja, né? Porque para ser morto tinha que ser denunciado. E muitos, por medo de morrer, quando era denunciado e tinha prova, negavam a Deus. Com a falsa ideia de que Jesus, de que Deus, não se entende. Imagina que Deus quer que eu morra. Imagina que Deus quer que eu sofra. Imagina que Deus quer que eu fique triste. Não, Jesus pôde. Os nossos irmãos na fé podem. Os pais da igreja puderam. Os apóstolos puderam, mas nós não, porque a gente é filhinho querido, a gente é mimadinho, a gente é os caçulinha. A gente não pode. Não, papai. Mas há um texto que diz, Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, será negado diante de Deus. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida, ganhá-la. Século 2. Se levanta um grande homem,
107 depois de Cristo. Isso eu faço questão de citar. Um homem de Deus. Gente, até aqui não tinha a Bíblia que a gente tem. Não tinha os evangelhos que a gente tem. Eram tudo escritos, narrativas de falada de um para o outro. Era um Pentateuco. Não era essa facilitação que a gente tem hoje. Aqui eram homens de fé que criam, baseado naquilo que eles ouviram e viveram. Baseado no testemunho do outro. Lembra que eu falei da comercialização, da pavimentação? Sabe quem eram os maiores evangelistas? Os comerciantes. Quem mais evangelizava não eram os apóstolos, eram os ferreiros, que iam de cidade em cidade pegar matéria-prima, trabalhar e vender os seus negócios. Eram os marceneiros, que naquela época marceneiros eram os pedreiros da vida, os que construíam casas. Não é que faziam móveis, os que construíam casas. Os maiores evangelistas eram as lavadeiras, que iam para os encontros dos riachos todo dia às 6 horas da manhã, lavar roupa. Foi assim que o evangelho cresceu. Não foi nas sinagogas, até porque então eles não se encontravam, não se reuniam em templos, eles se reuniam em casas. Não existia igreja, não tinha templo, e o evangelho crescia. Eles se reuniam no tempo da perseguição proclamada, não tranquila como a de Trajano, mas de Nero, de Domiciano. Eles se reuniam nos porões, eles se reuniam em cavernas. E assim a igreja crescia. Não tinha templo, não tinha pomposidade, tinha nada disso. E ainda assim a igreja crescia muito. E agora vem esse homem chamado, que esses são os homens memoráveis que deve ser citado na Bíblia, que não tem como estudar a história da igreja e não falar. Inácio de Antioquia, que a primeira igreja em que Paulo viveu, foi Paulo que levantou essa igreja. Paulo era membro desta igreja, chamada Igreja de Antioquia, e a maioria dos membros de Antioquia foram discipulados por Paulo. Inácio de Antioquia, eu tentei, gente, colocar no PowerPoint, mas no computador não salvou. Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia. Chegaram Inácio, porque Inácio ele era um grande pregador do Evangelho. E ele foi denunciado, e ele ia ser morto, e aí ele falou: nega Jesus, nega o seu Deus, nega o seu Evangelho, nega a sua fé. E a resposta dele está marcada nos anais da história. Ele disse assim: meu amor está crucificado. Sou trigo de Deus. Os dentes que iria ser lançado na morte dele foi promulgado, iria ser lançado às feras, tá? Os dentes das feras hão de moer-me para que eu possa me oferecer como um pão limpo de Cristo. Esse cara merece ser. A história cita ele. Ele não era qualquer um. Meu amor. O amor dele não era a esposa, não eram os filhos, não eram os bens, não era a riqueza. Era o Cristo crucificado. Meu amor foi crucificado. Esses dentes que vão me comer, só vão me tornar um pão limpo pro papai. Bora, cara. Fala sério. Isso aqui é evangelho. Tem mais um. Esse daí é um dos bispos da igreja de Esmirna. Ele se chama Policarpo, também citado na história da igreja. Falava para ele: tu vai morrer e o negócio vai ser feio se você não negar Jesus. Ele tinha 86 anos. E ele declara assim: há 86 anos eu sirvo a Jesus. E ele nunca me fez mal algum. Como eu blasfemaria o nome daquele, do rei que me salvou? Sabe como foi a morte dele? Pegaram um piche, resultaram ele com um piche na frente de toda a cidade numa praça pública e tacaram no fogo. Vocês acham que esse foi o pior? Não, hein? Esse foi o tempo em que a igreja era menos perseguida. Olha só. Vocês acham que a igreja crescia? Não crescia? Cara, ele falava assim: era um que eles matavam e 10 que se convertiam. Se não fosse mais. Por causa do testemunho de vida daqueles homens.
Pensa que ela está ali para morrer, fala, cara, eu sou tão convicto da minha fé, eu sei quem me salvou, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Não, é o que Jesus diz, não tema o mal que o homem possa te fazer, tenha medo daquele que pode matar a sua alma. Aqueles homens entenderam o Evangelho, falaram, meu, vocês podem matar, tirar o corpo, vocês podem até tirar a minha vida, mas a minha alma mora com Ele. É o que nos falta, né? Olha só, com a crescente da igreja, o que os pagãos faziam? Inclusive os fariseus. Eles começaram, cara, a gente não consegue matar essa galera. E quanto mais cresce, mata. Quanto mais eu arranco, mais cresce. Então, praga. Estou falando, era assim que eles falavam pra gente. Era assim que eles falavam. Quanto mais eu arranco, mais cresce. Então a gente vai ter que criar um jeito de acabar com essa ideologia que eles estão falando. Então, se você não pode vencê-los, o que fizeram com Paulo? Até preguei isso na minha última pregação. Vamos tentar descredibilizá-lo. Começou a se propagar, a igreja, tá? A igreja. Começou a se propagar que essas pessoas que seguiam o caminho se reuniam, porque eles se reuniam semanalmente para partilhar do pão. O que era partilhar do pão? Era semanal, tá? Sentar na mesa. O que era sentar na mesa? Que para os judeus naquela época, antes do símbolo da Santa Ceia, o beber, o cálice, o trocar o pão, é bem assim, o partido, que era como se fosse uma assinatura de um contrato. Eu estou fazendo uma aliança com você. E é por isso que a Santa Ceia se chama partilhar do pão e partilhar do vinho. É uma aliança, eu estou fazendo uma aliança com você. Jesus, como judeu, ele fazia exatamente esse rito. Quando ele sentou à mesa com os discípulos e partiu o pão, o cordeiro, tomou o vinho e estava dizendo, olha, estou fazendo um pacto com você, fazendo um tratado com você, um negócio com você. Eu estou assinando um compromisso com você. Eu vou, mas eu vou voltar. Então eles se reuniam nas casas, nos porões, nas cavernas, para partilhar o pão. O que os fariseus sabiam disso? Que os homens, que os pagãos começaram a propagar. Olha o absurdo que falava da igreja. Esses caras são canibais. Porque falavam partilhar o corpo de Cristo, não é? Eles estão matando gente, estão comendo gente. É verdade, a história conta isso. Aí chegaram a propagar o seguinte, piorou, porque é a morte do inocente o cordeiro, não é? Um cordeiro de um ano, inocente, não é? Sabe o que eles estão fazendo? Pegando criança, pegando o pão, matando criança e comendo parte do meio do pão. Eles estão comendo criança com pão. Era isso que eles falavam. Que nós éramos hereges. Vocês viram? Mas é sério. Nós éramos os canibais. E é nessa época, gente, que nasce uma coisa que a gente segue até hoje, chamada gnosticismo. É nesse contexto de Trajano que grandes homens se levantam de Deus, mas também muitas heresias começam a ser difundidas no meio cristão. E é agora que a história da igreja não fica muito boa. Porque é agora que começa a se revelar o oculto da igreja. Porque até então está tudo muito lindo. Paulo foi morto, Pedro foi morto, os grandes homens que andaram com Jesus, os discípulos que andaram com Jesus, os que viviam da simplicidade, os que viviam da essência do Evangelho, sabe quando ele cita voltar ao primeiro amor, não é? Só existe um amor, gente. O amor que está em Cristo Jesus, que é o amor de Deus Pai. Quando ele faz a menção em Apocalipse de voltar ao primeiro amor, ele está dizendo, volte à essência, volte à primazia, volte à sua raiz, volte à origem de quem vocês são. E aqui, muitas heresias começaram a se levantar. E o gnosticismo nasce do cristianismo. Gnosticismo, eles acreditavam que Deus, por ser santo, pleno, justo, soberano, jamais criaria coisas como são na matéria. Jesus não era Deus, ele era um grande homem. Eles acreditavam que um criador dessas coisas, porque a terra é corrompida, a terra é maldita em si.
Então eles acreditavam que um Deus que cria um mundo como esse, não pode ser o Deus soberano, criador de todas as coisas. Só pode ser um semideus, um Deus inferior. Forte isso, né? Mas não se iludam. Tem muitos gnosticistas aqui, muitos cristãos que são gnósticos e agnósticos. Crê em Deus, mas não crê no Filho. Não. Eu creio num Deus, mas existe um outro Deus, um semideus que criou essas coisas. Quem criou através da palavra? Essa semana que eu não estava falando, eu até nem citei, né? Falei, o Espírito se movia sobre a face da terra, certo? Na criação do mundo. Aconteceu alguma transformação? A terra continuou sem forma. A terra continuou vazia. Mas quando disse Deus, haja. Quando a palavra foi liberada, o que aconteceu? Mudança. Pode ter o movimento que for. Se não tiver palavra, não tem transformação. Gente, o povo foi se perdendo. Esses gnósticos diziam que Jesus não era como Deus. E pasmem vocês, essa ideologia quase matou o evangelho. Quase matou. Foi um dos piores momentos da era cristã. Porque as pessoas começaram a olhar para as coisas da verdade. Olha quanta maldade, olha quanta coisa ruim. A erva daninha. Eles começaram a ver só as coisas ruins e falaram, como é que um Deus soberano que nos ama, um Pai Criador de todas as coisas, pode ter criado? Não, existe um semideus que não é não, Jesus não é Deus. Achava que era um semideus. Um semideus. Um Deus inferior. Isso é gnosticismo. Gnosticismo. Vai ser liberada a apostila. Dia 13 eu vou liberar a apostila. Não. Aí vai ficar mais fácil, né? Jesus não era como Deus. Para vocês terem noção, eles começaram a pegar os escritos e eles acreditavam em parte dos escritos. Então eles aniquilaram tudo que foi escrito pelos judeus. Todo o Velho Testamento para eles era desconsiderado. Eles não consideravam o Velho Testamento, eles não consideravam os evangelhos, eles consideraram os evangelhos. E eles consideraram apenas o evangelho de Lucas parcial, só o que era que convinha a eles. Só pegavam as partes que convinham a eles do evangelho de Lucas. E também não pegava as cartas de Paulo no todo, somente as epístolas, as cartas direcionadas. É neste momento em que nasce os gnósticos, vocês acham que são os piores, né? Nesse meio, no meio cristão, tudo que eu estou falando nasce do meio cristão. Não é do mundo, não é do paganismo, não, é do cristão. A gente vai estudar lá na era judeu, quando Jesus era os saduceus, os fariseus, os zelotes, que eram também divisões do judaísmo, mas agora está fazendo a divisão do cristianismo. Porque até então o evangelho puro e simples eram dos pais apostólicos, eram dos pais da igreja, mas aí vai se levantando um, vai se levantando outro, e um tem um sonho, o outro tem uma visão, e outro... Vou começar a ver coisas que a gente vê nos dias de hoje. Eu tive um sonho. E aí pega aquele sonho, transforma numa visão e coloca aquela visão como uma doutrina de regra. E aí entra agora um homem chamado Marcião. Esse camarada. Como que é? Marcião. Sião. Que quem seguia ele era chamado Marcião. Quem seguia ele era chamado de marcianistas. Os marcianistas. O Antigo Testamento tinha que ser desprezado e tudo que remetia ao judaísmo tinha que ser desprezado. Eles tinham uma Bíblia própria. Eles criaram uma Bíblia própria. Vocês acham que a gente vive hoje é novo, né? Daí que veio a maçonaria. Gente, eu estou falando do primeiro século ainda. Daí que veio a maçonaria? Um pouquinho mais à frente.
A maçonaria, filha, é um dos mais antigos que tem, né? Ela vem de ser difundida, você quer dizer, né? A partir do marcionismo, a igreja começa a se organizar. Até então, a igreja não se organizava. Até então, eram pequenos povos, pequenas pessoas, de casa em casa, o evangelho era difundido. E nessa, sabe aquele telefone sem fio? Vai você A, B, C, o outro entende A, B, C, D, E, F, G, então ele vai ensinar o A, B, C, D, E, F, G na cabeça dele. É as interpretações pessoais da Bíblia. Não é o que a Bíblia diz, não é a hermenêutica bíblica, não é a exegese bíblica, é a minha interpretação, é o meu entendimento, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto. Vocês acham que nasceu hoje? Aí se levanta esse marcionismo. Cara, esse marcionismo é o cão encarnado, esse marcionismo. É o cão, ele quer acabar com tudo, cria a própria Bíblia dele. Vocês acham que é diferente hoje desse povo que cria o próprio evangelho? Não, isso aí a lei é daquela época, mas gente, isso é Velho Testamento. A gente está na época da graça. Isso é novo. Olha só, galera, não, eu fico besta. Isso ainda não é o pior, tá, gente? A igreja vê que assim, peraí. A igreja estava sendo quase derrubada, quase derrotada. Então a igreja vê, peraí, se a gente não se organizar agora, a gente vai ser vencido. Porque eles estão criando muitas histórias, estão criando muitos métodos, estão criando muitas coisas. Lembra que eu dei um exemplo do macaco com 2 câmeras? Ele entra num, ele toma choque, ele entra no outro, ele come banana. Qual que ele vai escolher? O macaco. Eu não sou besta. Uai, mas o evangelho é o caminho estreito, o caminho largo. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o caminho mais fácil ou vou escolher o caminho mais difícil? Mais fácil, ué. E é isso aí, ué. Uai, é a lei da vida. Então, o que o povo? A igreja estava perdendo, a igreja estava para morrer. Então, grandes homens, gente, em todas as eras que demônios se levantavam, principados, potestades, legiões, Deus levantava um remanescente para combater o inimigo. Para cada época de desafio da igreja, Deus levantava um pequeno povo escondido, que ninguém sabia, que ninguém ouvia, que ninguém falava, mas se levantava para combater o diabo. Já vou acabar. Tem 5 minutos. Vocês acham o quê? Que o diabo vem para vencer? Não, ele vai querer arrebatar o máximo que quiser, mas se tem uma coisa que já está decretado, ele já está vencido, ele já está derrotado, e não há como perder esta guerra, porque Jesus já venceu. Não tem como a gente perder. Vocês acham assim? É que a gente tem uma mentalidade de perder é perder carro, perder casa, perder dinheiro, perder emprego, perder família, perder ministério, perder pompa. Não, filho, o problema é perder salvação. O problema é perder vida eterna. Porque quem está preocupado com essa vida, como diz assim, é mais miserável de todos os homens. Pense na eternidade. Porque quem tem vida com Cristo tem uma vida eterna. E quem tem Cristo como Pai não passa perrengue não. Passa luta, passa dificuldade, chora. Mas se tem uma coisa, ser nocauteado, tu cai, mas Deus te coloca de pé. Porque é isso que é evangelho. Esse evangelho de vitória não existe sem derrota. Toda vitória vem posterior a um grande desafio. Então Deus levanta nesta época em que a igreja quase morre, Deus levanta uns poucos homens. Nós vamos acabar com essa mentira. E eles decidem se unir porque não existe igreja separada. Não existe igreja individual. E a igreja estava quase morta que ela se dividiu. Mas quando ela se uniu, eles começaram a saber, peraí, agora a gente vai pegar os pais da igreja, nós vamos trazer de volta tudo que nós aprendemos com os apóstolos, com a igreja principal, a primeira, o caminho, o início com Jesus. Esquece o que os homens disseram, esquece o que estão dizendo. Nós vamos para a primazia, nós vamos para a essência. O que Paulo disse, o que Pedro disse, o mais principal, o que Jesus disse. Se reuniram. E é onde eles criaram o canal. Eu vou ter que
coloque de pé. Quem não gosta muito de história talvez tenha achado essa era uma das matérias que eu mais amava na teologia. É canon, né? Canon. É. 3 coisas: canon, credo e apostolicidade. É difícil, não é? Ah, deixa eu ver depois. A gente vai partir daí na próxima aula. Esses pequenos homens se reuniram e criaram canon, credo e apostolicidade. Por quê? Porque é o que os apóstolos que andaram com Jesus ensinaram, que é o que serve para a nossa vida. Nada do que o homem diz é útil. E todas as vezes que nos deixamos levar por homens, nos perdemos. Vamos orar? Obrigada. Pai, somos gratos por este momento que o Senhor nos deu para podermos estudar um pouco mais da sua palavra. Que o seu Espírito nos conduza em toda a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que a semente plantada, ela venha a surtir efeito e dar muitos frutos. Que a nossa mente venha a ser aberta. E que a gente possa olhar para as coisas de uma forma clara e entender que tudo isso nos serve para que possamos voltar à essência e à primazia do que é te servir, Senhor. Voltar aos princípios e seguir adiante neles. Nós somos gratos, nos leva em paz, em segurança, nos dê um final de semana abençoado. Amanhã, onde nós iremos entoar a Ti, não iremos nos apresentar, nós iremos apresentar um louvor de adoração a Ti, junto com os santos, com os irmãos em Cristo, dos quais vamos morar no céu. Que a Tua presença seja manifesta, que seja na nossa vida testificado a Tua glória, Senhor, no culto de domingo, de manhã à noite, que a Tua presença seja real na nossa vida, que haja salvação, cura, transformação, e que vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser libertas, que precisam se encontrar, que precisam ser restauradas, que o Senhor envie a este lugar, casa de oração, para que o Senhor possa fazer a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente.